Pessoal, oi, nós aqui de novo, bloco 2, Constituição Federal, 88, tá? Então eu separei em blocos para facilitar o aprendizado de vocês, a apreensão e a fixação do conteúdo. Não significa que umas questões são mais importantes do que as outras. Vocês estão vendo que o foco da gente está sendo 100% em questões de residência, mas isso não significa que vocês não devem responder outras questões de outras bancas. Por quê? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Constituição, lei orgânica, decreto e etc e tal, não muda. E quando muda, a professora tem a obrigação de sinalizar. Eu já sinalizo no texto para vocês. Mas podem responder outras bancas, sim. Aqui, como nosso foco é a aprovação de vocês na residência, a gente escolhe as questões da residência por elas serem diferenciadas. Tá? Elas trazem um contexto diferente. Ela traz praticamente um diálogo com o aluno. Ela perpassa a questão só do decoreba e do copia-cole. Ela traz para a gente aquele entendimento que o aluno tem que ter, né, que o futuro residente tem que ter para responder uma questão. Tá? Ela misturando alguns temas, colocando dois ou três marcos jurídicos juntos, para que vocês pensem. Então são questões geralmente que dá para pensar. Claro que tem aqueles 20, 30% de questões que são óbvias, só que a gente não pode contar com as questões óbvias, até porque a maioria das pessoas acerta as questões óbvias, tá certo? Então vamos continuar aqui nossa discussão para que vocês gabaritem em todos os concursos, não só residência, a parte da Constituição Federal. Vamos lá. Quando a prova demora assim é porque o computador às vezes dá uma travada aqui básica. Pronto, agora foi. A 11ª questão, 2012. Conforme os princípios do SUS, implica considerar em várias dimensões do processo saúde e doença que afetam os indivíduos e as coletividades e pressupõe a prestação continuada do conjunto de ações e serviços, visando garantir promoção, proteção, a cura e a reabilitação dos indivíduos e dos coletivos. Identifica-se que princípio do SUS descrito acima. Então, essa é uma questão boa de prova, tá? Lembrando que a gente vai ter que pegar algumas palavras-chave nela. Então, quando a gente considera um indivíduo em várias dimensões, vamos lembrar que ele não é um conceito de universalidade, porque aqui é acesso de todos, né? Sem você olhar para quem? Todo mundo tem direito, todo mundo tem acesso. A integralidade, ela sim, a gente consegue olhar essa dimensão social do indivíduo, onde ele trabalha, como é a residência, a comunidade que ele vive, o território vivo, né, no qual ele está inserido. Isso faz com que essa oferta de serviços dentro do sistema de saúde seja de forma continuada e articulada entre os níveis do serviço. Então, sempre que vocês pegarem questões que tragam algumas palavras como prestação continuada de ações e serviços, cuidado articulado e continuado, de acordo com a necessidade de cada um, olhando o indivíduo em várias dimensões, você já foca em seu olhar para a integralidade. Não é universalidade porque a gente não percebe em várias dimensões. A gente observa o indivíduo como o indivíduo que tem o direito. Tá? A equidade é você olhar em várias dimensões e ofertar de forma diferenciada para aquele que mais precisa, né? Que tem um risco maior naquele momento. Regionalização não é um princípio do SUS, é uma forma de organização do SUS que está dentro da descentralização, que tanto é uma diretriz como é um princípio. E todas estão incorretas e impossível. Então, nossa resposta aqui, letra B de bola, uma questão boa de prova. E lembrando, gente, dentre os princípios / diretrizes que cai mais em prova, a integralidade ela sai à frente, tá certo? 12ª questão. Segundo a Constituição de 88, a assistência à saúde é livre. Prestada apenas pelo setor público? Não. Basta lembrar que nós temos o artigo 199 da Constituição, que deixa bem claro, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Tá? E lembrando ainda nesse mesmo artigo que essa rede privada pode, olha o verbo, uma possibilidade, pode ser contratada em caráter complementar,
caso o sistema público demonstre, comprove insuficiência de recursos para cumprir com a integralidade. Então, pode contratar em caráter complementar, dando prioridade às instituições filantrópicas e sem fins lucrativos. Aqui ele continua, representada pelo Estado, não. Prestada mediante a participação social, também não. Vetada a iniciativa privada, também não. Já falei que vocês vão pescar isso aqui, ó, lá no artigo 199 da CF, que é o que fala de assistência privada. E aqui, ó, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, ou seja, é o caput do artigo 199, ok? Então, lembrem que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada e ela pode fazer parte, né, em caráter complementar da rede pública, desde que o setor público comprove que há uma insuficiência de recursos para o atendimento da integralidade da atenção, tá certo? Então, essa é uma questão bem tranquila e bem fácil de prova. Letra E, o gabarito. Então, 13ª questão, uma questão da OpenNet. Eu gosto das questões da OpenNet porque eles elaboram bem, né? São questões bem elaboradas. Em 2016, já foi uma questão bem recente, a participação da iniciativa privada no SUS está estabelecida na Constituição de 88. Sobre esse assunto, lê as afirmativas abaixo. Então, aqui a gente já sabe que é o artigo 199. Eita, que a pró escreve feio. As instituições privadas poderão, correto, olha o verbo, né? A questão não é uma obrigação, ou seja, pode ser, questão de possibilidade, de forma complementar, correta, do SUS. Corretíssimo. Então, aqui a gente já deixa como correto. Os contratos são de direito público ou por convênio, correto. Tanto pode ser feito contrato ou convênio. Lembrando que é de direito público, não de direito privado. 3. As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos têm preferência sobre as lucrativas, correto. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros à assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em lei. Essa também está correta, mas aqui eu quero fazer uma observação. Deixa eu passar para cá. De acordo com a Constituição, aqui ainda é vedado, certo? De acordo com a CF. De acordo com a Lei 8.080, lá no seu artigo 23, né, que teve alteração agora em 2015, é permitido. Então, aqui vem aquela velha questão. Eu tenho que ter duas expertises, o conteúdo e saber, né, onde está o erro. Então, nós estávamos acostumados a marcar. É vedado tanto para a Constituição quanto para a Lei 8.080. Mas aqui ele pede, de acordo com a Constituição, que continua sendo vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros. Já na Lei 8.080, vocês vão encontrar lá no seu artigo 23 essa alteração, dizendo que não é mais vedado, é permitida. Então, o que é que a resposta correta vai depender de quê? Do marco jurídico que eles estão perguntando. Se for de acordo com a Constituição, é vedado. Se for de acordo com a Lei 8.080, é permitido, tá certo? Então, fiquem atentos a isso. 5º, é vedado todo tipo de comercialização de tecidos, e tecidos, substâncias humanas para fins de transplante. Então, gabarito letra A, todas. Só para fazer um teste aqui. Se aqui tivesse, de acordo com a Constituição, e tivesse é livre, essa assertiva 4 não estaria correto, tá certo? Então, só se continua vedada em relação à Constituição. Se perguntar de acordo com a lei orgânica, tem que vir é livre. Se perguntar de acordo com a Constituição, tem que vir é vedada, ok? Então, 13ª questão, gabarito letra A. 14ª questão, não é de competência do SUS. Então, aqui a gente já se reporta, né, ao artigo 200 da Constituição e praticamente ao artigo 6º da Lei 8.080, que vai regulamentar, né, os artigos constitucionais. Letra A. Participar do controle e fiscalização de produção, transporte, guarda e utilização de substâncias de produtos psicoativos, tóxicos e radiológicos. Aqui tem que ser radioativos. Vamos ver se é um erro de português ou se é só uma pegadinha. Comercializar órgãos, tecidos e substâncias para fins de transplantes, pesquisas e tratamento. Então, não é de competência do SUS, até porque a comercialização ela é proibida. O gabarito, a letra B,
Não é um erro de digitação direta, até porque ele não cita o artigo. Então, tóxicos e radioativos seria o correto. A questão não foi anulada, então ela se mantém aí. Então, essa é a técnica, né? Eu li aqui, como eu sei decorada toda a lei, de tanto ministrar aula, eu já vejo esse erro aqui. Mas tem uma aberrante. Vamos lá marcar. Se alguém errou e quiser entrar com recurso, porque não está ao pé da letra, pode entrar. Mas a banca também pode não colocar ao pé da letra na medida em que ele não cita o artigo, o inciso e o parágrafo. Ok? Vamos lá. Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico, certo. Ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde, correto. E controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde, correto. Então, nossa 14ª questão, letra B, fica aí essa observação em relação ao radiológico. 15ª questão. Conforme a Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 200, aqui já é um pouco diferente, percebam que ele cita, né, o artigo, e aí nós temos que seguir ao pé da lei, que fala do Sistema Único de Saúde e suas competências e atribuições, é correto afirmar. Executar as ações de vigilância sanitária, excluindo a epidemiológica, não. E epidemiológica, bem como as do saúde do trabalhador. Então, essa aqui já é incorreta. Executar as ações de vigilância epidemiológica, excluindo a sanitária, não. São as vigilâncias epidemiológica, sanitária, bem como a de saúde do trabalhador. Executar as ações de vigilância epidemiológica e sanitária, excluindo a saúde do trabalhador. Não. Letra D. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. Então, aqui nosso gabarito, letra D, questão facílima de prova, né? Então, mesmo aquele que não está estudando, é aquele tipo de questão que entra nos 10 a 20% das questões mais fáceis de prova. Então, questão 15, letra D de dado. 16ª questão. Assinale a alternativa que não apresenta um princípio ou diretriz do SUS. Então, universalidade é? Sim, que é a universalização. Centralização, nem pensar, até porque é o oposto, é descentralização com direção única em cada esfera de governo. Já pegamos uma outra questão parecida com essa, acredito que no bloco anterior, então vocês fiquem atentos como elas vão se repetindo. E isso faz aquela velha frase, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, valer, né, fazer jus. Ou seja, quanto mais questões vocês respondem, mais chance vocês têm de não errar nenhuma questão de legislação. Lembrando que na residência, raro cai uma questão com a lei seca. Geralmente ele traz a lei em um contexto e pode agregar várias outras situações dentro das políticas de saúde, porque o pessoal pensa em SUS, pensa logo em lei. Não. O SUS é muito além de legislação. O SUS tem políticas de saúde, tem saúde pública, saúde coletiva, epidemiologia, e ele pode enveredar, né, por vários temas para uma questão só, a depender do grau de dificuldade daquela questão. Então, 16ª questão, gabarito letra B. 17ª, questão de completar, acho legal, mas bem recente aqui da Bahia, por incrível que pareça, de acordo com a questão de 88, viu gente? Desculpa. De acordo com a Constituição Federal de 88, os artigos que tratam da saúde, né, estamos onde? Título 8º, seção 2 da saúde, as instituições privadas podem participar do SUS de forma complementar, lembrem sempre disso, mediante contrato de direito público, tá? Isso vem sendo uma pegadinha de prova constante, não só para residência. Em caráter complementar, contrato ou convênio de direito público, ok? Então, é uma questão fácil para quem estudou, gabarito, letra D de dado. 18ª questão, desculpem, passei demais, e nossa última questão, desse bloco de Constituição, né, de residências, sobre o SUS. De acordo com a CF 88, é correto afirmar: além de outras atribuições, compete ao SUS a participação na formulação da política e na execução das ações de saneamento básico. Corretíssima. Olha o verbo aqui, participar, tá? Então, se tiver formular a política, está errado. É uma ação intersetorial, porque a ausência do saneamento básico causa um impacto muito grande na saúde. Lembrando, inclusive, que o saneamento básico é considerado um determinante e condicionante da saúde, na saúde no seu conceito ampliado, tá? Letra B.
constituem diretrizes do SUS: a participação da comunidade, correto, atendimento integral, correto, e a municipalização da assistência médica, não. É a municipalização, no caso, é a descentralização dos serviços, as ações e serviços de saúde, não só da assistência médica. Letra C. Em caso de morte iminente do paciente, será permitida a comercialização de órgãos. Em nenhuma hipótese é permitida a comercialização de órgãos. É permitida a destinação de recursos públicos para auxílio ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos? Não, é vedada. Letra E. As instituições privadas poderão participar do SUS de forma sistemática? Não, é de forma complementar. Então, nossa questão correta e última questão em relação à Constituição Federal é o gabarito letra A, uma questão bem fácil, lembrando que quando se fala em saneamento e saúde, temos que ter um verbo, que na verdade o que está na Constituição é participar, mas a gente tem que ter uma situação que traga o que da intersetorialidade, ou seja, algo que a saúde vai participar, mas que não cabe no campo maior de atribuição, né, do SUS. Então ficamos por aqui nessa parte da Constituição. Claro, daqui para o final do ano, havendo algumas questões diferenciadas, a gente vai estar gravando, passando para os nossos alunos, até porque nosso objetivo aqui é a aprovação de vocês. Eu atuo há mais de 16 anos com residências e assim, admito que fico muito feliz quando eu vejo 90% dos meus alunos aprovados, até porque eu vejo o empenho, o esforço e o desejo de estudar e ao mesmo tempo aprender. Então sai daquela teoria maçante e passar a alinhar a teoria e a prática, né? Além de ganhar uma bolsa, que agora inclusive aumentou, e se dedicar a uma carreira dentro de uma especialidade, podendo até, né, seguir a carreira que eu mais amo, que é a docência. Então fiquem com Deus, muita paz para vocês, esgotem Constituição Federal para que possamos passar para a Lei 8.080. A Lei 8.080 devo gravar em vários blocos, né, porque tem alguns blocos, alguns artigos que são bem similares, para que vocês aprendam de uma forma bem adequada, para não ter que ficar repetindo sempre, tá bom? Beijos e queijos, fiquem com Deus, muita paz. Tchau, tchau.